3x10? Mas é mídia roxa ou é a mídia dourada? Vamos trocar uma ideia sobre isso? Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores. Tá começando mais um Memórias de um Nerd Qualquer, Padilha aqui. E hoje nós vamos falar do verdadeiro rei dos piratas, pelo menos aqui no Brasil, né? O PlayStation 2, simplesmente o console mais vendido de todos os tempos. Porém, tal como o Luffy do One Piece, o console se tornou o rei dos piratas no Brasil, principalmente por conta dos camelôs, né? E foram a alegria de muita gente, né? Inclusive, muita gente pegou um desse aqui já destravado. O meu tá até com o OPL para você colocar o jogo aqui no pendrive, né? Mas pra gente entender essa popularidade desse aqui, a gente tem que voltar lá atrás e lembrar do PlayStation 1, né? O sucesso do PlayStation 1, alinhado com a facilidade de você poder copiar um CD, pelo menos pra nós aqui, o EBR, foi sensacional. Isso com que a rapaziada continuasse com o PlayStation 2, né? Agora falando sério, a gente saiu de uma época de videogame de cartucho, onde a gente tinha que alugar uma fita porque era muito caro. A época do 64 era uma época onde os cartuchos eram também extremamente caros. Então o PlayStation 1 ele popularizou o lance da pirataria. Você conseguia comprar jogo de 5 a 10 reais. E o PlayStation 2 ele veio ali junto na época do DVD, né? E popularizou ainda mais. Eu lembro que o PlayStation 2 no começo ele tinha alguns destraves desconhecidos, né? A gente hoje conhece muito Matrix, que é inclusive tem muita gente que eu conheço que acha que Matrix é de fábrica, que não sabe que Matrix é um destrave, né? Mas na época do PlayStation 2, eu lembro que se discutia muito esse lance da mídia dourada e da mídia roxa, né? Porque tipo assim, a gente tinha os piratinha de luxo, né? E os piratinha mais sem vergonha, que depois as pessoas se renderam à mídia roxa. Porque poucas pessoas tinham o PlayStation 2 lendo os CDs originais, né? As pessoas não tinham o hábito de comprar o CD original, ainda era muito caro na época. Porque a grande maioria já tinha o PlayStation 2 desbloqueado e comprava ali as mídias piratas ali na feirinha, 3x10, ou no camelô, ou na lojinha, ou até no começo, como a gente fazia, ia na 25 de março, e lá tinha as novidades, tinha os Bomba Pets, os Ninja Leves, tinha as coisas lá pra gente, né? Eu lembro que o meu PlayStation 2, não esse aqui representa os PlayStation 2 que eu tive, mas o meu PlayStation 2 era o Fat, e eu lembro que pra conseguir ele, eu tava muito hypado. Eu tinha um Dreamcast. O Dreamcast é o último videogame da Sega, que era um videogame de CD, ele podia ter 4 controles e tal. Eu troquei ele, mas vários jogos que eu tinha, mais um memory card e uma televisão de 20 polegadas, né? Num PlayStation 2 semi-destravado. A gente não pensa mais isso hoje em dia, uma época que passou, né? A época do PlayStation 2. Mas como era semi-destravado, era meio maluco, porque ele era travado, mas ele funcionava jogos de PlayStation 1 destravados. A gente jogava Play 1, os CDs lá piratinha, mas os de Play 2 ele era travado. Mas tinha um destrave no começo ali dos destraves que você tinha que colocar um CD para ele dar um boot para você colocar uma outra mídia pirata. Era uma coisa assim bem arcaica. Eu sei que hoje em dia, com diversos consoles aí novos, como o PlayStation 5, a gente já tá no PlayStation 5, né? Tem o Nintendo Switch, os Xbox da vida, mas esse aqui ele representa a alegria de muita gente. Inclusive, até hoje, ele é o principal console da casa de todo mundo. Inclusive, tem gente que até tem os consoles novos, mas que ainda joga muito esse aqui, porque ele marcou muito a infância e ele tem um catálogo muito interessante até hoje, né? A gente tem aí GTA, God of War, os Need for Speed, o próprio os jogos de futebol que foram muito sucesso na época, Resident Evil 4, que foi um boom, né? Mas a gente tinha o PlayStation 2 e tem o PlayStation 2 até hoje como um dos principais consoles. Ele é muito bom, né? Ele tem poucas ideias. Você colocou pra jogar, já vai jogar, não tem o lance de você baixar o jogo e tal, que o único defeito hoje em dia é que é difícil de você encontrar um aparelho desse, principalmente esse daqui, um leitor bom, né? Hoje em dia, cada vez mais a gente tem visto aparelhos de PlayStation 2 com o canhão trocado e com lendo por OPL, né, que é um destrave via
memory card, juntamente com um pendrive, né? E aí você vai eliminando cada vez mais o leitor. Existem alguns jogos que não rodam em OPL, né? Mas a grande maioria ali dos jogos que a gente gosta, né? Que a gente curtia, ele roda ali no OPL, né? O que deixa um pouco a mídia encostada, né? Apesar de que ainda tem bastante coisa aqui de CD. A gente comprava esses CDs aqui, como esse aqui do God of War 3x10 na banquinha, né? E aí a gente corria o risco de travar o jogo, como muita gente travou no God of War numa época que a versão que estava legendada ela sempre chegava numa parte, né? A discussão sobre qual mídia que a gente colocaria no PlayStation 2, porque as douradas elas eram muito bonitas e elas pareciam até com o jogo original, né? E as roxas eram baratas o que a gente falava era que estragava o leitor, né? Eu lembro como foi o choque de geração da época da gente sair do PlayStation 1, que tinha mídias pratas, né? Até as mídias originais, que eram mídias pretas, com essa coisa da mídia dourada, uma coisa assim de ouro, né? E as mídias roxas também, né? Era tudo muito novo ali. Porém, não tem como negar, quando a gente ia na feirinha comprar uma fruta, e aí sobrava uma grana e a gente comprava ali o joguinho, né? Junto, a gente trazia 1 quilo de banana, 1 quilo de tomate, de pastel e uns 3 joguinhos de PlayStation 2, né? Sem falar também que era tão legal você encontrar uma revista de games na época, né? Hoje em dia funciona muito quando você tem um poder aquisitivo grande, mas pra gente que era moleque, a gente não tinha todo esse poder de compra. Então, quando a gente viu uma revista da época com um jogo que a gente podia ter, principalmente do PlayStation 2, né? Era bacana, porque a gente via revista gamers com coisa de Resident Evil, de Mortal Kombat, do próprio GTA, e a gente podia ter esse jogo em casa. A gente meio que fazia parte ali daquele lançamento, né? Obviamente que os principais concorrentes do PlayStation 2 naquela época eram o Dreamcast, como eu comentei aqui, o GameCube, que ele tava com uma mídia proprietária, então não era todo mundo que tinha um GameCube, nem o Xbox, que estava entrando no mercado, né? O Xbox da Microsoft, ele estava surgindo ali para competir com os consoles, né? E o bom e velho PlayStation 2. Embora o PlayStation 2, de todos esses, sejam o que menos tem o poder de gráfico, né? Foi o que mais divertiu a gente. E o mais importante é que a Sony, proprietária da mídia, escolheu o DVD. Que isso foi fundamental para ter esse desbloqueio, né? A gente poder assistir filmes e também jogar jogo naquela época, né? Apesar de que não era recomendado você assistir filme no PlayStation para não estragar o leitor, né? Mas ele era um aparelho de DVD às vezes mais barato do que o próprio DVD, né? 3x10, 7x20. Era bem comum a gente ver os jogos de PlayStation 2 vendendo em lugares assim que a gente nunca viu antes. Desde de feiras a bancas de jornal, eu já vi até vendendo na frente de mercado, e pasmem, até em bar eu já cheguei a ver vendendo jogo de PlayStation 2, né? Eu já comprei jogo dentro de um bar, inclusive. Bom, e com tamanha facilidade de você poder comprar o CD, também era fácil de você poder copiar o CD. Porque uma mídia simples de DVD, você comprava de 3 a 4 reais, ia no computador e fazia uma cópia, né? Ele tinha pouca trava de pirataria, pouca trava de cópia, né? Então você podia ir lá fazer uma cópia. Eu já vi muita gente comprando o jogo, fazendo a cópia, devolvendo o jogo para poder trocar por outro, né? Sacanagem. O PlayStation 2 ainda tá no topo como o console mais vendido de todos os tempos. Vai perder pro Nintendo Switch, que tá chegando também nessa marca, né? Mas imagina, por muitos anos esse console tá lá no topo lá de vendas, né? Nem o PlayStation 3, nem o Xbox 360, nem o Nintendo Wii conseguiram derrubar essa margem, né? Realmente é um console, um dos consoles mais importantes da história dos videogames, né? Falando dos jogos, agora uma coisa pessoal, né? Eu particularmente gosto muito dos jogos do Dragon Ball, joguei muito o Winning Eleven, né? O próprio Bomba Pet, que ele tinha duas equipes que faziam ali os pets, né? Que eu acho que era a Bomba Pet, né? E o Brazucas, se eu não me engano. Eram duas que competiam, que fez com que o tempo de vida do PlayStation 2 se prolongasse muito mais, né? Inclusive o próprio GTA com seus mods, Resident Evil 4, ele não tinha muito mods, mas é um jogo que ficou por muita geração.
além dos seus próprios games, como o God of War, o Shadow of the Colossus. É uma vasta biblioteca que é lembrada com muito carinho, né? E hoje eu acho que o PlayStation 2 ele é um dos aparelhos que é mais lembrado nas listas de games e até em canais especializados de games, né? É um console que dá muita audiência, é um console que as pessoas gostam, tem esse carinho, tem esse apelo brasileiro, sobretudo também por conta aí da facilidade de você ter alguns jogos. Além de ter os jogos ali do PlayStation 2, tinha os mods, né? O Guitar Hero tinha vários mods e inclusive tinha traduções, né? O Bully tinha tradução também. Isso era bacana, você ter essa comunidade trabalhando ali para ter essa acessibilidade, né? E também para manter acesa a chama do nosso bom e velho PlayStation 2. É isso, gente. Hoje foi um papo mais aberto aí sobre o PlayStation 2 em si. Se você tem ou se você teve o PlayStation 2, deixa aí nos comentários aí as principais lembranças que você teve com ele, seja com jogos, seja reunindo os amigos, né? Ou se você ainda faz alguma coisa aí, se você faz um campeonatinho, porque eu acho que é um videogame que ainda tá muito popular aqui no Brasil. Inclusive você encontra ainda hoje lugares onde vende mídias aí de jogos de PlayStation 2, né? E é isso, gente. Assine o nosso canal, por favor, esse canal humilde feito de uma pessoa só. Temos vídeos todas as segundas, quartas e sextas, tá? E também esse vídeo sai em formato de podcast. Então, assim que você terminar, se você não quiser assistir ele, você pode baixar no seu principal agregador de podcast e pode ouvir aí onde queira. É isso, gente. Um forte e magnífico abraço. Wanderson Padilha aqui. Valeu, falou e até o próximo vídeo.